E aí, gente boa! Paz, irmãos, tudo bem? Boa noite, meus irmãos, boa noite. Então, Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai tentar sanar todas as dúvidas. Quero deixar claro que a gente é a forma como a gente ensina, como a gente pensa, como faz sentido para nós e como as coisas têm se encaixado. Vocês vão ver que não vai ficar ponta solta nenhuma, tudo vai para o seu lugar certinho. A gente vai ver quando é que começa a tocar as trombetas, quando é que começa a cair os cálices da ira, por que tem o livro selado de 7 selos, o que é esse livro, os 7 selos têm a ver com as 7 trombetas e os 7 cálices da ira. Tudo isso a gente vai falar aqui. Vamos fazer um mapa mental sobre a última semana de Daniel, que o livro selado de 7 selos, ele fala sobre a última semana de Daniel. Ali, no livro selado de 7 selos, Deus está mostrando para nós o plano dele para colocar todos os inimigos debaixo do estrado dos pés de seu filho. Esse é o que revela o livro selado de 7 selos. Ali está mostrando todo o cronograma do último dia da semana de Daniel, da última semana. Do último dia, são 7 semanas de anos. O 7º dia lá daquela semana, que é o 7º ano, ali conta o livro, sei lá, de 7 selos, conta tudo que vai acontecer ali. E nós vamos falar sobre essas coisas aqui. É muita informação, a gente vai ler muitos textos. Peço que os irmãos tenham paciência, que prestem atenção na live, evitem os comentáriozinhos aí de outros assuntos aí no chat. Eu queria que vocês parassem até de teclar entre vocês e ficassem prestando atenção. A gente vai mostrar gráficos aqui, a gente vai fazer zoom, aproximar, tirar, vai fazer comentário. Se você ficar teclando, você vai perder o fio da meada e no final você vai ficar fazendo pergunta que a gente já falou. Eu só quero que vocês prestem atenção no que a gente vai falar e fiquem ligados. Depois a gente vai tirando as dúvidas. A gente vai ter um espaço para pergunta, até porque esse programa que eu vou usar aqui agora, né, o Preze, ele não permite eu ficar olhando as perguntas aqui, entendeu? Então, a gente vai dar um jeito de olhar os comentários e tal, mas é mais interessante vocês ficarem mais atentos ao que nós vamos falar. Vamos estar orando? Quer estar orando aí, Pedro? Vamos orar então, irmãos. Os irmãos estão gostando do fundo da live. O fundo, ó, sai da frente aí, Igor. O fundo é apocalíptico. A gente quis botar esse fundo aí para mostrar como é que vai ficar o contexto do mundo na volta, nos dias da vinda do Senhor Jesus. Vai estar mais ou menos desse jeito aí, ó. O negócio vai estar feio. Mas vamos orar. Vamos orar para a gente começar. Senhor, Tu és santo, bendito. Queremos te agradecer por essa hora, por esse momento, por essa live, Senhor. Obrigado por abrir o nosso entendimento, que Tu nos dê graça, nos dê sabedoria, estratégia, Senhor, mansidão e muita didática para ensinar o Teu povo. É um assunto, Senhor, que é polêmico, é conturbado, traz muitas dúvidas, mas Tu não és Deus de confusão. Tu és aquele que quer revelar o Teu propósito e o Teu plano para nós, para que possamos tocar as trombetas no tempo do fim. Amém. Então nos ajuda, Senhor, a dar graça, a instruir o Teu povo e que não haja erro na nossa boca, Senhor. Admoesta-nos, corrige-nos pelo Teu Santo Espírito e conduz-nos na luz a trazer essa mensagem aqui para os nossos irmãos. Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça. Desde já repreendemos todo o mal, tudo que vem de encontro a essa live, tudo que vem de encontro ao Teu propósito de instruir a Tua igreja, nós repreendemos e lançamos fora. Queremos aqui a Tua graça, Senhor, e que Teu Santo Espírito flua através de nós nessa live. Abre o entendimento dos nossos irmãos, abre, Senhor, o entendimento, que eles não se distraiam com assuntos paralelos, mas que eles venham a prestar atenção nessa preciosidade que é o Teu plano. Toma nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vou colocar aqui um bannerzinho, né? Vai estar passando a propaganda do seminário, que vai começar no dia 5 de abril, e aqui vai estar passando e-mail, então vai chegando gente, vai estar vendo aí a propaganda do nosso seminário, que vai começar no dia 5 de abril, tá? 2 meses e meio, e é gratuito, você pode estar se inscrevendo aí, ó, inscrical.seminariodoreino@gmail.com, tá? Dia 5 de abril já começa o nosso seminário. Vamos embora, vamos lá. Vamos embora, vamos para a live. Vamos para a live então. Olha aqui, deixa eu só dar um panorama, gente, bem rápido, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre selos,
tá? Você pode perceber que eu coloquei aqui nesse mapa última semana de Daniel, 7 anos. Tá? Então você veja que não é à toa que está lá em Daniel falando sobre a última semana restante. Tá? E aí a gente vai ver diversos textos na Bíblia que vão falar sobre essa última semana, mais precisamente fala aí 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio para outro lado. Tá? Então a gente vai se deter e hoje, em nome de Jesus, a gente vai estar conseguindo mapear os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças e os 3 ais. Beleza? Então a gente vai estar focando nisso daqui. Você já está conseguindo perceber aqui, ó, que são 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para outro lado. E vamos começar pelos selos, né? Porque é ali que começa a profecia a ser contada, né? E aí, a partir dali, a gente vai explicando um por um, né, qual momento acontece. Bom, de primeira instância, a gente já sabe aqui, tá, que os selos, eles são visões que Deus vai estar dando a João. E quando chega no 7º selo aqui, ó, no 7º selo, você vê que ele fala sobre as trombetas, só que não é aqui que começa a tocar as trombetas, né? Porque aqui é depois do dia do Senhor, depois do 6º selo. Então, quando ele aponta para o 7º selo, ele está dando tipo retornando, né, ao começo. Ele está dando um zoom. No livro selado de 7 selos, irmãos, ele conta o plano do Pai. Ali está contando o plano, né? Os 7 selos contam o que está escrito dentro do livro. Ele vai desatando e vai acontecendo, ele vai aparecendo a revelação para ele, né? O plano. Então, o que acontece? Quando os selos são abertos, quando chega no 7º selo, o livro todo está aberto. E aí, pronto. O que aconteceu? Agora vem as informações em foco. Isso aí. Deus, ele vai colocar agora, beleza. Contei aqui nos 7 selos, tá ali dentro, tem as trombetas, ali dentro tem os cálices da ira, ali dentro tem os sinais da vinda do Senhor, a vinda do Senhor. E depois que ele finaliza o 7º selo, que ele abre o livro todo, ele dá um zoom e começa a contar de novo, agora em foco, as 7 trombetas. E aí, dali para frente, todo o plano do Pai para colocar os inimigos do Filho debaixo dos seus pés. Quando ele abre esse livro, ele revela o plano. Uhum. Tá certo? O que eu gosto de falar é o seguinte: os selos, irmãos, as pessoas têm um paradigma de ficarem achando que os selos não estão abertos ainda, não se abriu os selos. Não, os selos já estão abertos. O Senhor Jesus abriu os selos. Ele abriu os selos. Ele era o único digno de desatar os selos, abrir o livro e desatar os selos. Ele era o único digno. Aquilo que o João estava vendo de verdade. Estava se abrindo, mas não quer dizer que aquilo que aconteceu se cumpriu. Não é isso. É isso que a gente tem que entender. João estava vendo tá tendo a visão das coisas que aconteceriam, haveriam de vir. Jesus fala para ele as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Tudo isso haveria de acontecer ainda. Tudo isso que está no livro haveria de acontecer ainda. Só que desatou o livro, ele teve a visão, viu o que vai acontecer para poder profetizar. Aí, esse livro que ele comeu, João comeu, Ezequiel comeu também, né? Ezequiel que come? Ezequiel come esse livro também. É o livro que é doce na boca, mas é amargo na barriga, no estômago. É esse livro, sei lá, de 7 selos. Esse livro que Daniel viu, não entendeu, e ele falou: sela esse livro que é para o tempo determinado do fim. Vai, Daniel. É esse mesmo livro que o Senhor Jesus está desatando para mostrar claramente o que vai acontecer na última semana. Tá certo? Então, essa é a história do livro selado de 7 selos. Quando a gente vai abrindo, vocês vão vendo os eventos que vai acontecendo e a gente vai encaixar cada coisa dessa na última semana, tá? É isso aí. Ó, e outro observação importante. O livro selado de 7 selos conta a história, está dentro desse livro, está contido as trombetas e está contido os 7 cálices da ira. Não são 21 eventos diferentes. Exato. Você tem que saber, 7 selos é uma coisa, 7 trombetas é outra e 7... Não. O livro selado de 7 selos conta
a história das 7 trombetas e a história dos 7 cálices da ira e muito mais. Até Apocalipse 22 ele conta história. Só que aqui tá só a sinopse, o resumo. E aí o livro do Apocalipse todo você vai ver que ele é esse livro. É mais ou menos como se fosse assim, você comprasse o livro e tivesse um índice ali. É uma sinopse, né? Aí tá ali, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6. E aí no 7º capítulo ele falasse assim, ó, e agora vamos dar um zoom do que aconteceu nos capítulos anteriores. É isso aí. Né? Ele vai dar um zoom no que aconteceu nos capítulos anteriores. Vamos enumerar os eventos agora em foco. Vamos focar aqui. Agora vamos falar das trombetas. Pum. É como se fosse isso, entendeu? Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, vamos colocar assim nessa palavra, né? Do primeiro selo ao 6º selo, é como se ele estivesse ali dando o índice, né? Vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí no 7º capítulo ele fala assim, vamos voltar a falar nisso de novo agora com mais detalhes. Entendeu? Então, é isso daí, beleza? Vamos lá, então. Ó, é só um panorama aqui, né? A gente vê os textos, depois você vai poder baixar isso aqui em PDF, eu vou estar disponibilizando para você, tá? Os cavaleiros que estão aqui nos selos aparecendo. A gente entende também que tem a ver com os países árabes. São né? Esses países com essas cores que vão estar envolvidos nesses cavalos, né? Ó, eu gosto de... Eu quero já esclarecer de fato. A gente não vai aprofundar nos cavalos, porque a gente vai ter que ler Ezequiel 1, Ezequiel 6, teria que ler Ezequiel, alguns outros profetas, para falar dos cavalos, porque os cavalos, irmão, os 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o verde, que não é amarelo, tá? Na tradução lá é verde, não é amarelo, eles contam, o cavalo branco que tem um arco na mão, conta a história do Evangelho da Paz. A gente sabe que o Evangelho da Paz, a palavra de Cristo, já vem sendo anunciada desde o Éden. Desde o Éden, desde Adão, o cavalo branco já vem se andando pela terra. É a boa nova, o Evangelho já vem sendo falado desde o Éden. E toda vez que o cavalo branco, o Evangelho é anunciado pelos servos de Deus, e ele não é obedecido, e as pessoas não se arrependem dos seus pecados e não voltam atrás nas suas atitudes, vem a punição de Deus, que usa esses cavalos, esses cavaleiros, para punir a terra, reino contra reino. Ele usa, o próprio Senhor Deus, ele usa homens, reinos contra reinos, para se vingar daqueles que não se arrependeram, que não creram na palavra dos profetas, na palavra dos servos de Deus, que é o cavalo branco. O Evangelho da Paz, tá certo? Isso é cíclico, irmão. Isso veio acontecendo desde Adão. Você vê, por exemplo, em Zacarias, né? Eu me perguntava isso também. Eu perguntava como que a ordem dos cavaleiros... Irmão, não é Ezequiel, não. É Zacarias. Ezequiel. É Zacarias 1 e Zacarias 6. Me perdoe, tá? Quando o Zacarias ele usa os cavalos ali, você vê que ele coloca em ordens diferentes, mas é por quê? É porque ele está usando desse cíclico, mas em ordens diferentes. Depende, né? Do propósito. Depende do propósito. Ele vai lá, vai atacar Babilônia, vai usar homens, né, para atacar Babilônia, né? E ele vai usar a figura dos cavalos. É a mesma coisa que vai acontecer nesse período, quando Deus quiser fazer a sua justiça na Terra, vai usar as mesmas figuras, só que em ordens diferentes. Exatamente, ó. E o que acontece? Na última semana, como isso é cíclico, e esses cavalos, esses personagens são ministérios do próprio Deus, ele usa anjos, ele usa seus servos para fazer, os seus servos que eu estou dizendo, os seres espirituais. Você pode ver que está sempre relacionado a seres espirituais, esses cavalos, esses cavaleiros que estão sobre esses cavalos. Eles são os agentes de vingança de Deus, aqueles que não ouviram o Evangelho. Isso é cíclico. E vai se cumprir de novo, cabalmente, na última semana de Daniel. Vai acontecer, porque no início da semana, o cavalo branco vai falar novamente. O personagem do cavalo branco, o Evangelho da Paz, as 2 testemunhas. E não é à toa que esse cavalo tem um cavaleiro que tem um arco na mão, e isso está em Zacarias 6, se eu não me engano, acho que é Zacarias 6 ou 9, acho que é 6. É 6. É capítulo 1 e capítulo 6 que fala dos cavalos. Em Zacarias 6... mas eu acho que é o 9 que fala que na mão do cavalo, na mão do cavaleiro,
o arco se dobrava. Não, aquele texto de Efraim, é o 9. Zacarias 9. O arco, o cavaleiro estava com um arco na mão que se dobrava e era Judá, e ele lançava flechas que eram Efraim. Ou seja, você vê que Judá precisa de Efraim e Efraim precisa de Judá. Judá lança Efraim e Efraim profetiza. É isso que está ali. Por isso que o cavaleiro está só com o arco na mão, porque Efraim, as testemunhas foram lançadas. Tá certo? As testemunhas não deixam de ser o arco que está na mão desse cavaleiro, mas também é Efraim que é lançado. Estão em ação, exatamente. Um precisa do outro. O arco precisa da flecha e a flecha precisa do arco. As duas testemunhas. As duas testemunhas. O evangelho da paz começa a ser pregado no início da semana, com aquela chuva serôdia que cai, o azeite de ouro. Bem lembrado, Pedro. Bem lembrado aqui, ó. Gente, a gente já está falando aqui do que já está acontecendo na primeira semana, tá? Vou deixar assim o pessoal ver, ó. Primeira semana já está acontecendo isso aqui, ó. Já está começando. A gente fala, né? Já está começando a abrir o selo. Não, já está começando os eventos que se cumprirem. Nós vimos quando foi aberto o selo. É isso aí. Tá? O selo já foi aberto. Nós só estamos vendo os eventos que estão se cumprindo, que já foi revelado ao abrir o selo lá com Jesus. Beleza? Esses eventos, gente, por exemplo, tá vindo fome na terra. O preço subiu, é o cavalo preto. Gente, isso tudo são eventos da última semana. Da última semana. São eventos da última semana. Claro que a gente vê fome, isso tudo, mas isso são coisas que superlativam muito, né? No último momento da igreja deste mundo, né? Nesta era. Então, veja bem, antes de acontecer, vamos agora não utilizar a palavra abertura do selo, né? Mas o cumprimento, né, desses selos aqui, lembra que vai haver o selamento para entrar na última semana. Quando que a igreja é selada? Quando que fecha a porta da graça? No momento em que começa a última semana. Por quê? Olha só. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Olha aí, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. Então, primeiro, sela geral, sela os filhos de Deus. No momento em que sela, é que começa a vir a acontecer as trombetas, começa a cair as trombetas. Começa a cair as trombetas, a gente vai falar sobre isso, né? Isso aí já o selo, o livro já está, os acontecimentos do livro selado já estão rolando. Os cavalos já foram liberados, né? Vamos colocar dessa forma, né? Então, o que acontece logo no início da primeira semana? O evangelho sendo anunciado, vamos ler aqui, ó. Tem que ler o texto, olha só. E eu olhei, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Você não botou o texto de Zacarias 9, não? Não botei. Deixa eu achar aqui. Para fazer a conexão, né? Tá, então, esse é o primeiro selo, né? Que nós vimos que já... Tá aqui, ó, Zacarias 9, Zacarias 9, 13. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim como setas. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Esse texto de Apocalipse 6 fala desse momento aqui em que Deus está falando em Zacarias 9, a partir do verso 12, do verso 13. Então você vê Judá como arco e Efraim como seta. O anúncio do evangelho pelas duas testemunhas, cavalo branco. Por isso que o cavaleiro branco está lá, com arco na mão. Já está trabalhando. Efraim e Judá, as duas testemunhas, já estão pregando a boa nova, o evangelho, que o rei vai vir para as nações se arrependerem, para as virgens acordarem e para as nações se arrependerem dos seus pecados. Está sendo anunciado. Todos se arrependerão? Não. Os que se arrependeram vão fugir para o deserto com a igreja, enquanto as testemunhas morrem, a outra parte das testemunhas morrem na metade da semana. Porém, existe uma grande parte do povo que não vai dar ouvido à pregação das testemunhas. E aí Deus vai conferir a sua vingança através dos seus cavalos, que está totalmente relacionado às trombetas, está relacionado às trombetas que vão assolar a terra, e está relacionado também ao mover do anticristo
para estabelecer o seu reino na metade da semana. Ele vai ali no meio daquilo ali, no meio da primeira metade da semana, ele começa a crescer. Ele faz um acordo, uma aliança no início, e durante essa aliança, durante esses primeiros 3 anos e meio, ele vem mentindo, enganando. Isso vai gerar confusão, vai gerar guerra entre os que estão com ele e os 10 reis. Por isso ele derruba 3. Quando chegar na metade da semana, tudo isso aconteceu. Trombetas, os cavalos deram fome, Por que tudo isso está acontecendo? Ele faz a aliança, e o mais importante de tudo, irmãos, é que Deus está orquestrando tudo. Deus está usando as peças. As peças é a igreja, as peças do plano é o anticristo, as peças do plano é o próprio diabo. Deus ele é o maestro disso tudo, dessa orquestra. Ele está ali gerindo tudo. Está tudo debaixo do controle dele, porque tem um plano traçado. E o plano está dentro desse livro. Então, quando Deus ele usa esses cavalos com essas cores, ele está usando os países que estão envolvidos ali em torno de Jerusalém, esses países árabes que estão ali, mais os países que formam os 10 da sétima cabeça da besta, que é o 7º império, que fez um acordo de paz no início da semana com o anticristo, que ainda era pequeno e irrelevante, mas que durante esses primeiros 3 anos e meio, ele vem subindo, ele vem crescendo, com engano, com mentira, com quebra de aliança. Ele é a característica dele, está escrito em Daniel. Ele é assim. E aí o que ele faz? Com isso, geram consequências. E essas consequências estão completamente previstas por Deus, e ele usa essas consequências na forma dos cavalos para assolar a própria terra. E ainda em cima disso tem as trombetas. Isso que eu quero que vocês entendam. É que as pessoas entendem o seguinte: falou em cavalo ali, acha que tudo é ruim de cavalo. Não. Essa interpretação de dizer que é o anticristo, esse cavalo aí, é por causa do pré-tribulacionismo, que não aceita, né? A igreja está aqui na Terra. Entendeu? Não aceita, elas não concordam com isso. Mas se você for ver nos profetas, cavalo também implica em Deus usar os santos para fazer o seu juízo. Entendeu? Então, não é porque tem 3 cavalos ruins que o primeiro tem que ser também. Na morteira lá você vê que são anjos que estão sobre os cavalos. Pois é. Né? Então, é só você ver os profetas que você vê Deus usando homens santos na linguagem de cavalo. Tá? Então, irmãos, esses cavalos, esses personagens são ministros do próprio Deus usados para conferir seu plano na Terra. E aí, no final, lá no 4º, aparece o verde, que tem a morte e o Hades com ele, né? A morte e o mundo dos mortos. A morte e o Hades estão com eles. Mas vamos ver, daqui a pouco a gente chega nele. Vamos ler aqui na sequência. Vamos lá, olha só. Como que Deus vai ferir na Terra. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizer: o animal são os 4 seres viventes, né? Vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Guerra. Tá vendo? Guerra. Isso aí está completamente ligado também às trombetas. Óbvio que as trombetas têm isso aí como consequência. Tá? Guerra. As testemunhas estão assolando o povo do 7º Império, que está ali, certo? Se lembra que as testemunhas estão profetizando, está assolando a terra, e juntamente com isso, o anticristo está elaborando o seu plano para receber o poder na metade da semana, e ele está indo com mentiras e enganos contra o 7º Império, porque ele precisa derrubar 3, ele não vai derrubar 3 de uma hora para outra, ele vem num processo, e todo esse contexto aí fala desse processo, e Deus está orquestrando tudo. Olha o próximo cavalo, o cavalo preto. O que é fome? E havendo aberto o 3º selo, vi dizer o 3º animal: vem ver, e olhei, e eis o cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Fome. Guerra, fome. Tá vendo as consequências de não ouvirem o evangelho e se arrependerem? Deus está punindo. E está usando os personagens da última semana para punir os homens da terra. Está usando o próprio anticristo, o homem da iniquidade e toda os principados e potestades que envolvem ele, e
usando as testemunhas para assolar o próprio povo que não se arrependeu. Esse povo que não se arrepende é o povo que vai botar a marca e vai se tornar o povo do 8º Império, o Magog, o povo de Gog. Tá certo? Lembrando que nesse período aqui, ó, ainda estamos nos primeiros 3 anos e meio. E nada pode acontecer. Nada pode acontecer, por isso que eles vêm vencendo para vencer, ó. Isso aí. Tá? Acho que não está aqui escrito o texto, tá no cavalo branco. Tá. Do Apocalipse, que fala que ninguém pode tocar neles, matar, fazer alguma coisa com as 2 testemunhas. Por isso que vem vencendo para vencer, né? Porque eu foquei nos 1260 dias aqui, tá? Então, nesse período aqui, ninguém pode tocar nas testemunhas, tá? Na igreja. Então, irmãos, olha só. Toda essa última semana, o Senhor ele está provando os corações. Começou provando as nações, toda a terra, né, envolvendo a sua igreja, mas a sua igreja ela não pode ser assolada, ela está selada aqui e não pode morrer durante 3 anos e meio. Mas na metade da semana, quando aparece o cavaleiro verde, o cavalo verde, que tem tem em si a morte e o inferno, a morte e o Hades, esse personagem é a besta que se levanta da terra. É o anticristo, aquele que vai matar as testemunhas e perseguir o povo de Deus pelos próximos 3 anos e meio. Então você vê, aquele povo do 7º Império, que foi assolado pelas testemunhas, colocou a marca e se tornou, passou por esses momentos horrorosos aí da primeira metade da semana. Essa falsa paz, né, que foi decretada no início, era entre os 10 só, é paz entre eles, para que nenhum contendesse contra o outro, mas o chifre pequeno está ali no meio, causando a discórdia, e aí, por consequência, somado com as trombetas, gera essa assolação aí na primeira metade da semana. E aí, chega na metade da semana, Deus ele vai começar agora a ferir os corações do seu próprio povo. Primeiro, matando as testemunhas, permitindo que elas morressem, e esses dariam a sua vida voluntariamente, enquanto outros que ouviram os toques das trombetas, junto com a igreja que estava tocando, fugiram para o deserto, para ficar longe da vista da serpente. Esse cavaleiro não consegue alcançá-los. Está lá em Apocalipse 12. Não consegue pegar. Persegue eles, não consegue pegar e volta para matar os seus descendentes na metade da semana. E mata. Aí mata as testemunhas que voluntariamente deram a sua vida. Então Deus está provando os corações. Provou de que ele precisava morrer e deu a sua própria vida voluntariamente. E agora ele vai testar, o próprio Senhor vai testar no deserto as nações e o próprio povo de Deus por 3 anos e meio. 3 anos e meio lá, tendo face a face. Está não sei se é Zacarias ou Jeremias esse texto. Acho que é Jeremias 31. Que a igreja vai ficar no deserto. Terei face a face contigo. Então, irmãos, você vê, no quarto selo, quando se levanta esse homem, começa a perseguição para a igreja. Mata as testemunhas, a troca de presentes, a troca de felicidades, de alegria por causa da morte das testemunhas, e aí começa a perseguição. Começa a perseguição do povo de Deus. Muitos vão estar presos em cativeiro, muitos vão ser forçados, muitos vão sofrer, enquanto outros estão fugindo. Aqueles que não negarem a Cristo vão morrer na metade da semana. Então é isso aí. Basicamente, a primeira metade da semana se trata disso. O ministério das testemunhas, a ascensão do anticristo e Deus orquestrando todo esse contexto aí para aferir juízo sobre a terra, sobre o povo do 7º Império que se tornaria o povo do 8º. Tá. E aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê, e olhei, eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. O inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, com peste, com as feras da terra. Lembrando, gente, que nesse período aqui, ó, quem tá, olha só, né? Não podemos esquecer as trombetas, né? Quem tá colocando todos esses juízos aqui, ó, é a igreja. Começou a última semana, a igreja se tornou semelhante a Jesus aqui, chuva serôdia, 144 mil, 2 testemunhas, tá? Profetizando, né? Tocando as trombetas por 1.260 dias, vestidas de saco. Ou seja, o ministério já começa aqui. Por isso que é complicado, e eu entendo isso, né?
a gente colocar que são 3 anos e meio de plena paz, não há muita paz. Como que vai ter plena paz? As trombetas vão começando, já estão sendo tocadas pelo ministério das duas testemunhas, você entende? O mundo nunca viveu em paz. Nunca, nem nos dias que a gente está vivendo hoje. Nunca se viveu em paz. Só no Éden, antes do pecado, se tinha paz. Olha aí, ó. Quando toca a primeira trombeta, olha que interessante, né? Ó, e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Tá? Então, por exemplo, tem um texto lá em Apocalipse 11 que fala das duas testemunhas que estão dando, né, entregando presentes uns para os outros, né, festejando, porque mataram as testemunhas por causa disso aqui. Aqueles homens que ficavam enchendo o saco deles, trazendo desconforto para o sétimo império. Ele diz assim, que estavam perturbando a terra. Perturbando a terra. Olha só, irmãos, olha aqui. Você leu a primeira trombeta? Vê como que os selos, os 4 primeiros selos, está falando das 4 primeiras trombetas. Só que ali, irmãos, a mensagem das trombetas está oculta nos selos. Está oculta nos cavalos. Você vê aí, olha o que está acontecendo aí. Queimou a terça parte. Olha só, vou ler novamente. E houve saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. Olha só como é que já vai começar a trazer o prejuízo da fome, que é o cavalo vermelho. Lembra? Não tá colaborando? Deus não está colaborando com esse cenário? Sim. Fora as guerras que vão ter. Quando você tem um país que tem a terça parte, então uma parte tem comida. Você tem um país que tem comida, você tem um país que não tem comida, aí vai acontecer guerra. É isso aí. E tá em paz aquele povo que tem comida. Quem não tem comida não tá em paz. Mas vai ter guerra, irmãos. E Deus está começando aqui a desequilibrar, a desestruturar o 8º império. Né? Começando pelo 7º. O 7º é o abre-alas para o 8º império. Lembra que a palavra diz que o 8º procede do 7º? Dos 7? Lembra? Então, o 7º império, que tem da 7ª cabeça com 10 chifres, é o abre-alas, está levando, está abrindo o caminho para o 8º. Porque o 7º está dentro, o chifre pequeno está dentro do 7º. Ele está saindo dali. Ele emerge dali daquela cabeça. Se lembra? Então, mas aí o que acontece? Lá na metade da semana que ele recebe o poder. E aí ele vai e derruba 3 chifres. Mas é preciso acontecer isso aí, ó, para desestruturar o 7º império, para as nações entenderem que aquele homem é o homem que vai trazer a solução para as coisas. Por isso que é interessante você falar assim, mas ali o Cavaleiro Branco que é a falsa paz. Pô, paz com isso aqui? Não, isso não é paz. Onde tem paz? Vamos ver onde tem paz aqui, ó. E segundo o anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha aí, olha que prejuízo. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. O mar, terça parte do mar está se tornando em sangue. Vai atrapalhar o comércio? Vai atrapalhar. As embarcações vão navegar por ali com o mar em sangue, com as criaturas mortas. A terça parte vai trazer prejuízo econômico, financeiro, prejuízo no intercâmbio de importação e exportação. Tudo isso vai começar a trazer prejuízo, a incomodar os povos e as línguas e as nações. Vocês estão entendendo o contexto? Isso é quem está fazendo isso? O povo de Deus, as testemunhas. Olha aí, mais um agravante para se ter fome e se ter guerra. E quem está provocando isso é o ministério das duas testemunhas. Tá certo? São eles que estão tocando a trombeta. Eles foram selados para quando vier essas danificações, não atingir a igreja. Exatamente. A igreja está selada, se lembre disso, né? Exatamente. Então você está vendo como que as coisas concatenam, estão caminhando junto e Deus está orquestrando tudo? Ele está usando todo esse cenário para abalar o 7º império. E aí as nações vão eleger um 8º império. Então, olha só, a solução para tudo isso que está acontecendo é esse cara. Aí esse cara aparece na metade da semana, é o Cavalo Verde. Aí a primeira providência que ele faz, matar quem está assolando a terra. E Deus vai permitir. Mata as testemunhas. O resto foge e continua profetizando por mais 3 anos e meio no deserto. E a gente vai chegar lá. E isso não vai ser invisível. A Bíblia fala bem claramente que eles sabem quem é o causador de tudo isso daí. Eles sabem. Eles sabem que é a igreja. É a igreja que vai estar provocando isso na terra.
né? A igreja que vai estar tocando a trombeta. Eles sabem disso. Então, qual é a solução para isso? Matar os filhos de Deus. Exatamente. Né? Olha aí, ó. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo com uma tocha. E caiu sobre a... Ó, terça parte, e tudo, só vai diminuindo. E tudo caindo do céu, de forma ardente, tá vendo? Você lembra aquele anjo que mete a mão no incensário, nas taças e joga sobre a terra? É isso aí, ó. As orações dos santos subiram e está se transformando em realidade na terra. Os anjos lá do altar, que pegaram o incensário cheio de brasa ardente, arremessaram sobre a terra essas brasas. E essas brasas são essas trombetas que estão caindo. Ó. Pode ver. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo com uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Olha agora a parte doce. Água doce, né? Tá, agora as águas doces também estão em sangue. Tá vendo? Tá tudo ruim. Não tem e aí, ó, o nome da estrela era absinto. Absinto é amargoso, né? Amargo. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Eram águas venenosas, águas ruins, não eram águas potáveis. Para você imagina esse cenário, irmão? Olha que coisa horrorosa vai ser viver nesse tempo. As nações passando por isso. Óbvio que esse povo ia se alegrar muito em matar quem está causando isso tudo na Terra. É a igreja que está causando isso, justamente para provocar o arrependimento. Mas o efeito é outro. A boa parte não se arrepende, fica com mais raiva ainda. Pois é. E aí, elegem para si um homem da iniquidade para governar e trazer a solução para isso. Aí ele vem e aperta mais. O cavalo verde é juízo, irmãos. Não deixa de ser. Deus está usando o próprio anticristo para trazer juízo sobre essa terra. Trazer juízo para o seu próprio povo, que vai botar a marca, e vão ficar selados para sempre como condenados, mas vão fazer isso para poder comer e beber, porque estão vindo num contexto de fome e miséria, e aí ele, tá bom, vocês querem comer e beber? Bota a minha marca. Compra, come e bebe. Eu garanto, vocês vão ter isso aí. Mas para fazer isso, vocês vão ter que negar o selo do Deus vivo. Porque já está anunciado isso aí durante a semana. Os homens vão estar cientes disso. Porque as profecias estão saindo da boca das testemunhas por 3 anos e meio iniciais. Está profetizando. O evangelho anunciado a todas as nações. Né, nesse momento aqui, com força, com poder e glória. Né? Exatamente, com prodígios, né? Só andando igual a Jesus para suportar esses dias, meu irmão. Tem que estar na semelhança de Jesus. Essas são as coisas maiores que Jesus falou que nós faríamos, com essa unção das 2 testemunhas. É isso aí, ó. Tudo isso que você está vendo acontecer está saindo da boca das testemunhas. Jesus, ele não tornou mar em sangue na terça parte, não tornou água amargosa na terça parte, não fez queimar a terça parte da erva do campo e da mata verde. Não fez. Quem vai fazer isso somos nós, a igreja. Na primeira metade da semana e depois na outra metade também. Vai vendo aí, ó. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, já está na quarta, já está finalizando, ó. E foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Ou seja, se não tem sol, não tem plantio, não, né? Como é que vai fazer alimento sem sol? Olha que dificuldade, né? De você até discernir os tempos aí agora. Mas não pode danificar nem o vinho nem o azeite, ou seja, a igreja não vai sofrer danos quanto a isso, né? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, olha aí, gente, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. O interessante é que você consegue ver nesse momento, nesse texto, a metade da semana. Exatamente a metade da semana. Já caíram 4 trombetas. Agora ele está anunciando que tem anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz. Sabe quem é esse anjo que vai voando? As 2 testemunhas que sobraram, que foram para o deserto. Elas estão anunciando já os 3 ais que vão cair sobre a terra. Que são as próximas 3 trombetas que faltam cair, mais os 7 cálices da ira. Não tem nem cálice, nem tem cálice ainda. Os ais, esses 3 ais falam, nesses 3 ais, irmãos, falam das 3 trombetas e dos 7 cálices da ira. Nesses 3 ais falam sobre isso, tá certo? Quando a gente chega aqui na metade da semana, gente, aí é quando vai começar a manifestação do anticristo, tá? Ele se levanta ali do meio dos reis, tá? E ele, então,
vai começar a perseguir a igreja. Aqui já é outra parte da profecia, aonde começa a vir vários mártires. Aqui já está dando autorização para ele poder matar a igreja. Durante 3 anos e meio não tem autorização. Nada É pode. trombeta em cima deles. Agora, a partir da outra metade, já está autorizado, né? Deus vai permitir que mate. Nesse momento é que a mulher foge para o deserto. Tá vendo o texto aí, ó? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. É aqui, na metade da semana, depois que já se tocaram 4 trombetas. Então, a gente não vai ter dúvida, gente. A gente vai saber quando que é o momento que nós vamos para... Irmãos, olha só. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Não é exatamente na metade da semana que a igreja já vai fugir para o deserto. As trombetas vão sendo tocadas durante a primeira metade da semana e as pessoas que estiverem ligadas e a igreja que estiver pronta, ligada, vai começar a se mexer para fugir, certo? E só vai ficar em Jerusalém quem foi determinado por Deus para que ficasse, para dar a sua vida voluntariamente. Nem todos vão dar a sua vida voluntariamente, sabe, irmãos? Se lembra da unção de Elias e a unção de Moisés? Elias não morre, Elias é arrebatado ao céu vivo, enquanto Moisés morre. Se lembra da igreja de Esmirna e Filadélfia? Ser fiel até a morte, porque vai morrer. E na outra ele abre uma porta para escapar, certo? Ele abre uma porta para escapar da tribulação que assolaria o mundo todo. Então você vê que a gente não pode engessar, as coisas vêm acontecendo, ela tem uma dinâmica. As testemunhas elas vão profetizando, os povos e a própria igreja que desperta. Quem tem vontade de ir para Israel, para Jerusalém, para dar a sua própria vida, vai sentir no coração isso. Isso vai vir do Senhor, assim como no próprio Senhor Jesus aconteceu. Ele sabia que a missão dele era dar a sua vida voluntariamente. E ele sabia que passaria pelo deserto também, como passou por 40 dias. Ele sabia disso tudo e ele fez para mostrar para nós que vai ter recompensa isso. E a recompensa é adentrar no milênio com o corpo glorificado e reinar sobre as nações. Ele sabia disso. E nas testemunhas não vai ter sombra de dúvidas, de variação de pensamento. Vai estar em Jerusalém profetizando quem tiver que estar. E vai fugir para o deserto quem tiver que fugir. Em nenhum dos dois casos vai deixar de ter face a face com Deus. Tá certo, irmãos? Então, na metade da semana, ele está autorizado a matar, mas a igreja já estava fugindo para o deserto antes. Tanto é que lá em Apocalipse 12 mesmo, ele vai primeiro atrás daqueles que estão fugindo, para tentar pegar e não consegue. E aí, se você ler o texto de Apocalipse 12, você vai ver que ele não consegue pegar e volta para matar os descendentes da mulher, o restante dos descendentes, que é a parte da igreja que está em Israel profetizando, em Jerusalém, e vai matar. Mas esses que fugiram para o deserto, onde Deus já tinha preparado o lugar, ele não consegue matar. E esses vão ficar até o final. Esses são quem? A outra parte das testemunhas que foge, mais as nações que ouviram todos os 3 anos e meio, as 4 primeiras trombetas que foram faladas e anunciadas pelas testemunhas. Entendido, irmãos, isso? A igreja foge. A autoridade para matar, dada para o anticristo, é na metade da semana. Aí ele começa a matar, mas já fugiu um pessoal para o deserto. Eles não param para fugir na metade da semana, porque senão não ia dar tempo. Quando ele viesse atrás, ele já ia matar. Lê Apocalipse 12, que você vai ver que a igreja foge para o deserto, ele vem atrás. Ou seja, eles já estão no caminho do deserto fugindo, só que ele não consegue pegar. E aí depois ele volta. Tá certo? Entendido isso? Vamos lá, vamos continuar. Daniel 12:7. Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria um tempo, tempos e metade de um tempo. Por que eu coloquei esse texto aí? Né? Para mostrar os 3 anos e meio. Para mostrar os 3 anos e meio, mostrar que está linkado à última semana de Daniel, porque lá fala metade da semana, que é tirado do sacrifício. Então, tudo está linkado à última semana. Quando você ouvir falar 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo, e 1260 dias, está falando do mesmo período de tempo. 3 anos e meio, certo? Sempre assim. Quando você lê em Apocalipse 11, que Deus fala que foi dado aos gentios pisarem
na cidade e no santuário por 42 meses, está se falando das últimas 3 anos e meio. Foi dado poder ao povo do anticristo e ao próprio anticristo pisar nos corpos, no santuário de Deus, que é o seu povo, as suas testemunhas, no átrio externo, que é o seu corpo. Porque o átrio interno, que ele não consegue penetrar, porque ali está o selo de Deus, não o selo da besta. E aí confirma aqui, ó, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aí só para a gente poder fundamentar biblicamente, ó, os textos aqui, ó, vamos ler rapidinho, ó. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias, grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio final. E deixa o átrio que está fora do templo, e não mestres, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Os 3 anos. Estão lá pisando em Jerusalém, onde estão as testemunhas. E foi dado uma boca para. Eu já li esse texto ali. Vamos partir para o capítulo 11, versículo 9. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Né? Cada dia da semana de Daniel é um ano. É semana de ano, lembra? Então, 3 dias e meio, 3 anos e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Isso aí é a ressurreição. Ressurreição. Depois de 3 anos e meio, lá no 1260 dias, no último dia da semana de Daniel. Mas é para que você compreenda que agora as profecias elas vão focar, né, principalmente em Apocalipse, em eventos que as piores coisas vão acontecer aqui agora nos últimos 3 anos e meio. Tá? 3 ais mais 7 cálices da ira. Nesse momento aqui, ó, começa a 6ª trombeta, a 5ª trombeta já é o primeiro ai, né? Vamos ler aqui então, ó. A 5ª trombeta já é o primeiro ai, ó. Deixa eu aumentar aqui, legal o pessoal ler, ó. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu caiu, e uma estrela do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, né? E foi-lhes permitido que não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando se fere o homem. Presta atenção, irmãos. Você está conseguindo ver que isso daí é a 5ª trombeta e já tem cálice da ira aí? Você está vendo que o cálice da ira está por trás disso? E quem que está sendo alvejado aqui? Aqueles que não têm nas suas testas o selo de Deus. Se não tem o selo de Deus, tem o selo de quem? De quem? Da besta. Então você está vendo aqui que vai ficar bem mais claro, depois que a gente lê os cálices da ira, você vai ver que já começou os cálices da ira aqui. Na 5ª trombeta já começa a cair os cálices da ira. Tá certo? O primeiro 3 anos e meio tem trombeta, tem morte, não tem paz na terra. Não tem cálice nenhum. Mas não tem cálice ainda. O cálice da ira de Deus é direcionado ao reino da besta, ao 8º império, e aos que estão marcados por ele. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei e o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aí aqui a gente conseguiu alinhar, né, Pedro? Que nessa 5ª trombeta, só aqui já começa a derramar vários cálices, né? Já começa. Apocalipse 15:1 diz assim, ó: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então a gente vai ver que logo no início,
Quando a igreja começa a ser perseguida, a terra já está assolada, tá? Eles acham uma suposta solução que é matar os cristãos, só que aí o negócio começa a apertar para eles também. Eles apertam os filhos de Deus e Deus aperta contra eles. Você vê que começa a sair demônios, tá, para atormentar esses homens por 5 meses, e também começa a ser derramado aqui o cálice, ó. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga, olha aí, tá vendo? Tá linkado com o que os cavaleiros lá fazem, né? Que é picar os homens e eles ficarem feridos, né? Uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Lá diz que é o que não tinha o selo. O selo de Deus. Aqui é o que tinha o sinal da besta. Que adorava a sua imagem, a imagem da besta. Você vê que, se você for ler só aquele texto, você acha o seguinte: se não tem a marca de Deus, então é todo mundo. É todo mundo, não. É só os que têm a marca da besta. Quem não tem a marca da besta tá no deserto, fugiu. Tá com alguém da igreja, fugiu. Tá em lugar ermo. Quem só tá no contexto aí, o povo da besta marcado dentro do sistema. Entendeu, irmãos? É isso que você tem que ver. E por isso que Deus estava jogando exatamente para cima deles. Olha aí. Porque se todo mundo tem a marca da besta, aí não tem nação no reino. Só tem igreja. Tá? Os que ouviram as testemunhas fugiram. Segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Tem tudo a ver com a quinta trombeta. Né? Mas olha só, a quinta trombeta... veio agora, Deus está trazendo o juízo sobre o povo da besta agora. O que era em parte na primeira metade da semana, agora está sendo em plenitude. Olha aí, lá nas primeiras 4 trombetas, numa delas, o anjo derramou a trombeta sobre a terra, jogou a brasa ardente sobre a terra, e o mar se tornou a terça parte em sangue. Aqui o mar se torna todo em sangue. Olha aí, agora, se lembra? Agora Deus está completando aquilo que era a terça parte. Olha só agora como é que vai ficar. É como se Deus fizesse assim, colocasse um maguila para brigar com um cara magrinho, né, no primeiro round. Agora não, meu irmão. Agora vai pegar um camarada, né, maior, um Hulk, para bater no magrinho. É isso aí, Deus está aumentando a temperatura. Aumentou o volume. No segundo momento, as coisas só estão piorando mais ainda. Olha a terceira taça aí. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Olha aí de novo. E se tornaram em sangue. E ouvi os anjos das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos, você percebe, né, que conforme o anticristo ele vai matando os filhos de Deus, Deus aperta mais a ferramenta ainda, mais a chave de fenda, né? Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, né? Porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso aí, você está vendo agora, irmãos? O que está acontecendo aí? Lá, nas trombetas, a terça parte das águas doces e dos rios foi alvejada. Agora aí é a plenitude. Também tá tudo amargoso. Tudo isso aqui é o primeiro ai, hein? Tá vendo? Olha só, já que a gente está na primeira metade aqui, ó, estamos entrando na segunda metade da semana, volta lá no quinto selo, lá no quinto selo. Aqui em cima, ó, quinto selo, abaixa aí. Aqui, ó, olha aqui, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ó, as testemunhas, esse texto aqui, tá falando não só daqueles que já morreram, dando testemunho, mas principalmente dos que acabaram de morrer na metade da semana. Olha o quinto selo nos localizando na última semana de Daniel, que é a metade. É a metade da semana. Por isso que eu botei ela aqui, ó, para você localizar bem. Tá vendo? Que ela tá... Os santos estão morrendo e estão clamando por justiça. Por justiça. E Deus está vingando. Está aumentando o quinhão da vingança dele. Porque a vingança plena vai ser quando ele jogar a besta e o falso profeta lá no Lago de Fogo, no Tribunal de Cristo. Ali é a vingança plena. Mas aí ele já está começando a se vingar. Ó. E aqui é o primeiro ai ainda, né? Vamos para a quarta taça ainda, ó. Aqui, ó.
E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Você vê que o sol cada vez mais, né? E foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. E nem vão poder se arrepender, irmão. Já estão marcados com a besta, não tem mais jeito. Mas Deus está ferindo eles. Aqui agora ele aumenta a temperatura do sol e faz eles queimarem, criarem úlceras de queimadura no corpo, e eles ficam mais Insolação. Irados ainda. Você imagina, 50 graus de temperatura, 55, 60 é pra graus. Queimar, eles são o queimados. texto diz que eles são abrasados, né, por causa do sol. Você imagina, né, os raios ultravioleta, né, passando. Vão abrir direto. úlceras de queimadura no corpo deles, eles vão começar a blasfemar mais ainda. Só vai somando as coisas que estão acontecendo, não é uma de cada vez, é uma por cima da outra, né? É uma por cima da outra. E aí vem o quinto, e isso tudo ainda no primeiro ai, tá? O quinto anjo, ó, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Já está finalizando já os juízos. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E Estão cheios de problemas de sol, lembra? Estão sentindo já dor. Tem água. Estão blasfemando. Já foram picados por 5 meses, né? Eles já estão todos acabados. Não pode nem. Os que não foram picados pela serpente não podem nem morrer. Eles vão desejar a morte e não vão ter a morte. Deus não vai deixar eles morrerem. Eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, olha aí, blasfemaram no Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, quanto mais dor, quanto mais chagas, quanto mais praga, né, eles mordem a língua. Morder a língua não é fácil, não, por causa mais dor ainda. Eles mordem a língua, mas não se arrepende. É um povo marcado mesmo pela tudo endemoniado, né? Esse pessoal está endemoniado. Olha aí, 5 cálices da ira, hein, irmão? E tudo no primeiro ai. Olha só o que vai acontecer. Como é que Deus vai armar uma cilada para o povo, para os exércitos do inimigo que estão já se reunindo, se agrupando para aquele que está vindo. O diabo sabe, o anticristo sabe que está chegando a hora dele. Olha o que ele vai fazer. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Ó, Jesus não veio ainda, hein? É. Não veio ainda, ele não tocou a 7ª trombeta. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Tá vendo o que está acontecendo? O diabo, o dragão, da boca dele, da boca da besta, das nações de Magog, das nações, que estão todas machucadas, todas feridas por causa do povo de Deus, que está proferindo, fazendo cair os juízos de Deus na terra. Da boca deles, da boca do dragão e da boca do anticristo, que é o falso profeta, saiu 3 espíritos imundos e começaram a chamar os militares do Oriente. Vem para cá, se junta aqui, se junta aqui na terra de Israel e vamos acabar com essa história. Vem para cá, junte-se a nós, vamos pelejar porque está vindo o dia do Senhor. Vamos nos juntar no Armagedon para pelejar contra eles. Tá armando uma armadilha para eles ali. E Deus está deixando tudo isso acontecer, irmãos. Está deixando isso tudo acontecer porque ele olha o que vai acontecer na 6ª trombeta. Bota aí. Então eles estão indo para lá, né? Estão indo para lá. Então vão obedecer o chamado. E aí, olha só, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e houve uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olha a armadilha. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. Que homens? Que estavam lá. Que estão vindo do Oriente. Isso. Marchando sobre o rio Eufrates. Deus tem 4 anjos preparados lá por dia, para hora, por determinado momento. Levou o pessoal para lá, agora solta os 4 anjos. Solta os 4 anjos. Aí solta os 4 anjos, olha aí. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão.
e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Tá vendo, ó? Deus, ele solta aqueles cavalos lá, aqueles anjos usam os próprios homens da terra, exércitos da terra, para pelejar enquanto esses exércitos estavam vindo do Oriente. E ali vai haver uma guerra entre eles mesmos, irmãos. Tá vendo como que Deus está fazendo ali? Ele está ferindo com pragas usadas por anjos exércitos para eles contenderem contra os exércitos que estão vindo do Oriente. E ali vai ter uma guerra e vai morrer muita gente ali. Mas ainda vai sobreviver. Só a terça parte que morre. Só a terça parte que morre. A outra parte que consegue passar, eles vão para o Vale do Megido. E quando chegarem no Vale do Megido, vai acontecer de novo. Aí vai vir o segundo ai. Que vai vir um terremoto, vai vir um monte de coisa lá e vai quebrar a terra no meio. E aí já vai morrer um monte de gente ali também. E depois vem o terceiro ai, que é a volta do Senhor. Vai cair saraivada de pedra, depois vem o terceiro ai, que é a vinda do próprio Senhor Jesus para o Armagedon. Vocês estão entendendo? Vamos ler os textos aí para a gente ver. Você vê que ainda não é o segundo ai. O segundo ai vai vir agora. O primeiro nós já lemos aqui, né? Tem 2 ais ainda. Aí, olha o que acontece mediante ao toque da 7ª trombeta e ressurreição, ó. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, na mesma hora em que as 2 testemunhas ouviram a voz, né? Suba cá. Aí eles subiram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Né? O 7º anjo tocando a trombeta é a ressurreição das 2 testemunhas. Imediatamente após a ressurreição, tem um grande terremoto que acaba com todo esse sistema da besta. E morrem 7.000 homens somente naquele dia. E aí a gente vai ler aqui. Não, o importante aqui, irmãos, é vocês entenderem que a 7ª trombeta tocou, mas o 7º cálice da ira ainda não caiu. Vai cair. Tá certo? Que são as rajadas de saraivada de pedra e esses terremotos aí. Tá certo? Eles sobem para o céu, ó, sobem para o encontro do Senhor nos ares, e aí depois há terremotos na cidade. Foi o que a gente leu aqui, ó. Isso, terremotos, né? Atemorizada, glória a Deus do céu, é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Isso aí. Vamos lá. Aí, o que acontece, gente? É porque está muito próximo um do outro aqui esses eventos, entendeu? Só que você tem que entender que a 7ª taça, ela acontece depois que Jesus volta. Essa que é a questão. Isso. Jesus reúne o seu exército no céu, nos ares, com o 7º toque da 7ª trombeta, o 7º toque da trombeta, vai para o céu, nos ares, isso, e se reúne com Jesus. Aí cai o 7º cálice da ira, que são esses terremotos, que vai arrebentar, vai matar esses 7.000 homens, e vai arrebentar a terra em 3 partes. Tudo isso é o 7º cálice da ira. Isso. Terremotos, tudo aí. Aí depois disso, vai sobrar gente ainda no Armagedon lá, todos trôpegos, arrebentados, cheios de úlcera na pele. Tudo isso que a gente já viu. Os que sobrarem no Armagedon são esses que vão sofrer o terceiro ai, que é a própria vinda do Senhor Jesus para cumprir o lagado furor da ira de Deus. Vamos aos textos. Entendeu? Aí. Então, ó, igreja arrebatada no toque da 7ª trombeta, e aí derrama a 7ª taça.
lembrando, a igreja é arrebatada, vai haver a primeira ressurreição, todos seremos glorificados, reunidos para o encontro com o Senhor nos ares. Reuniu no céu, nos ares, o que vai acontecer? Sétimo vamos julgar a prostituta com pedra. Isso aí, vamos jogar pedra nela. Tá a fiel testemunha e as outras duas. Quem são? Você lembra que a lei dizia que na boca de duas ou três testemunhas se confere o juízo? A primeira testemunha, a testemunha fiel, Jesus. E as outras duas? Efraim e Judá, as duas casas. 3, vamos tacar pedra na prostituta para depois vir o pisar do lagar do furor da ira de Deus. É perfeito, tá tudo encaixado. Olha aí. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu do trono dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e houve um grande terremoto. O terremoto que nós lemos lá em Apocalipse 11, depois da ressurreição. Isso, né? Aí, depois. Como um terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. Aí o texto de Apocalipse 11 mostra que morreram 7.000 homens ali. Só vai linkando os textos, né? Isso. E a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, 45 quilos. Tá? Pedras de 45 quilos caindo nos homens. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. É brincadeira. Aí esses daí que espraguejaram são os que Jesus vai vir pisar as cabeças. E a gente nem entrou no aspecto da grande tribulação. A gente nem falou. E aqui tem a grande tribulação, tá? Aqui que começa. E ele se reúne para acabar mesmo com o povo de Israel aqui, né? Com o povo de Deus, para a guerra. O diabo engana os homens, né? E aí há essa preparação. Tem uma saraivada, morre uma parte, mas o que restou cai aqui na Batalha da Armagedon, que é o terceiro ai. Que é o terceiro ai, que é o lagar do furor da ira de Deus. É aqui que é o lagar, que é o Apocalipse 15, é o 14, se não me engano, né? É o 14, a cefa e a vindima. É aqui que é onde de vez acaba mesmo com os inimigos, né? Com o exército inimigo na Batalha da Armagedon, que é o terceiro ai. E aí nós temos o Tribunal de Cristo, nós temos... Depois, tá? Depois do Armagedon. Depois do Armagedon, tem o Tribunal de Cristo, 7 meses para se enterrar os mortos e colher os ossos, e aí depois a inauguração do reino do templo, reino milenar, bodas do Cordeiro, né? E tudo aquilo que a gente já sabe. Então, tem isso aqui, né? Nem falamos, ó, que é o dia do Senhor, que é o 6º selo. Aqui é o cumprimento o 6º selo, voltando lá. O 6º selo está abrindo quase o livro todo completo. No 6º selo, está aqui mostrando os sinais da vinda e o dia da vinda. 6º selo. Vai lá, vamos ler o texto aí. Olha só. E logo depois da aflição naqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As aflições é a grande tribulação, tá? E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí começa o terremoto saraivado. Isso entendeu? Aí. Esse texto de Mateus aí tá mostrando, tá fazendo um apanhado geral. Mas ele não é o 6º selo. Cadê o texto do 6º selo? É esse ali aqui, em cima. ó, é esse aqui. Ó, o 6º selo aí, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se... Olha só como o 6º selo está contando eventos de trombetas e eventos de cálice da ira. Presta atenção. Olha só, se lembra que saiu uma fumaça de dentro da terra e enegreceu o reino da besta? Esse aí, se eu não me engano, é o 5º selo, é o 5º cálice ou o 6º cálice, é o 5º cálice da ira. Se lembra disso? Que sai, Deus enche a terra lança trevas sobre o trono da besta? Olha aí, ó. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, né? E aí isso aqui já é o prelúdio, né? A gente nem leu esse texto aqui, mas isso aqui é só para mostrar que quando ele começa a ser aberto, as trombetas vão começar a ser tocadas, tem um silêncio por meia hora. Isso, né? É o silêncio do dia da expiação, irmãos. Fazia esse silêncio no dia da expiação. Tá vendo que o sumo sacerdote vai sair agora. Ele está saindo. Só havia esse silêncio no dia da expiação.
Então, vocês compreenderam aqui, gente, esse cronograma, né, dos selos, a chuva serôdia, tudo aqui, ó, chuva serôdia, ministério dos profetas, o selamento, né, as 4 trombetas, os 3 ais, né, as 3 trombetas finais, os cálices. No primeiro ai já se lança 5 taças, a 6ª taça está alinhada com a 6ª trombeta, a 7ª taça é um pouquinho depois, né, da 7ª trombeta, e aí isso aqui é o segundo ai, e o terceiro ai é a Batalha do Armagedon. É engraçado aqui que acho que é no primeiro ai que fala que ai dos homens da terra porque o diabo tá nela. Não, aí é Apocalipse 12, que vai falar isso daí, que vai mostrar os 3 anos e meio. Não, falando do ai. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós? Isso. É Apocalipse 12. É 12? Só que não está aqui o texto. Tá, e aí você pode ver que por causa disso, disso começa a ser tacadas as taças na terra. Entende? Ai da terra que o diabo está aqui. Ai dela, ai. Por quê? Porque vão cair 5 taças sobre o trono que ele está estabelecendo através do anticristo aqui na terra. O diabo desceu até vós com grande ira, né, sabendo que tem pouco tempo. Então tá tudo aí, irmãos. Olha, eu acho que ficou bem claro o posicionamento dos ais, ficou bem claro o posicionamento das trombetas, ficou bem claro os selos contando todas essas histórias aí, que a gente destrinchou bem. Viu que o primeiro ai, a gente sabe que o primeiro ai tá ali, ó, na 5ª trombeta, o segundo ai tá ali, ó, na 7ª trombeta, e o terceiro ai é a própria vinda do Senhor para a Batalha do Armagedon. Ele vai pisar o lagar. Tá tudo ali entre as trombetas e entre os cálices da ira, porque as trombetas falam dos cálices e os cálices falam da trombeta. Tá tudo ali acontecendo quase que ao mesmo tempo. Simultaneamente. Né? Mas a gente conseguiu mostrar bem detalhado aí os momentos, ó, tá? Na última semana. Tá aqui, ó, da primeira trombeta à 7ª, na 5ª trombeta é o primeiro ai e as 5 primeiras taças. 6ª trombeta, preparação do exército para ir para Armagedon, que está alinhado com a 6ª taça, né? A 7ª trombeta é o segundo ai, né? Por causa do terremoto causado por conta da vida de Jesus, né? Que arrebatou a igreja e tudo mais. E aí tem a saraivada. Né? Aí tem a saraivada aqui, os grandes terremotos que fendem a terra em 3 partes. Aí você vê, irmãos, que 7 cálices da ira mais as 3 trombetas dão 10 pragas, exatamente mostrando nessa última metade da semana o que aconteceu no Egito. Lá, quando Deus machuca o Egito e o faraó e tira o povo de Deus de lá para introduzir ele na Terra Santa, na terra que foi prometida, que emana leite e mel, que é o milênio. Da onde Deus está tirando. Detalhe. Aqui, né, nas primeiras, você observa que ele danifica, né, a mata, danifica o mar, e danifica as águas, danifica as estrelas, mas começa a atacar o homem aqui, ó. É a partir daqui da trombeta. Quando eles começam a perseguir a igreja, aí Deus ele começa a atacar os homens. Aqui na primeira metade é tudo indiretamente. Está tornando a situação, o quadro difícil para a humanidade, mas não assolou ela diretamente na pele. Está tornando difícil. Aí depois ele aumenta a temperatura, o Senhor. Ele completa, acaba de destruir toda o mundo, né, o que adorna a terra, né, o sistema a vegetação, a água doce, a água salgada, ele aí na plenitude ele arrebenta. Não só isso, agora ele também vai em cima dos seres humanos. Aqui da trombeta já o escorpião picando o cara, deixando ele com aí vai exatamente em cima do povo da besta, porque o povo da besta estava matando o povo de Deus. Aí ele vai pessoalmente vir. Aí guerra, então vem aqui, então. Para você ver aqui, ó, que nas taças, né? Eles são lançadas por quê? Porque eles estão derramando sangue dos santos. Então, Deus vai fazer eles beberem do sangue também por meio das taças. Exatamente. Vai pagar com sangue. Tá aqui, ó. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Né? Então,
o negócio começa a apertar para valer, é só para a igreja vai sofrer. Eles vão sofrer também, todo mundo vai sofrer. Todo mundo. Né? Lá nas cartas às 7 igrejas fala que são 10 dias de tribulação que assolará o mundo inteiro. Eles vão sofrer. A gente está selado. O que a gente sofre é perseguição, um grupo, o mártir, porque uma boa parte da igreja vai estar no deserto. Agora, quem realmente vai apanhar para valer são os ímpios. Eles vão sofrer e muito, né? Sobre eles vai vir um sofrimento que eles vão blasfemar de Deus o tempo inteiro, né? Inclusive o próprio anticristo diz que quando ele estiver diante do tribunal de Cristo, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre blasfemando. Eles só sabem fazer isso, é blasfemar o tempo inteiro por causa das pragas que Deus lança sobre eles. O tempo inteiro Deus lançando pragas sobre eles. A igreja sofre perseguição. Os mártires, quem tiver que morrer, vai morrer. Mas vai ter um grupo que vai estar protegido no deserto. Né? Por quê? Porque a terra estará insustentável. Não vai ter local na terra para que você consiga viver bem. Vai ter gente rica, né? Vai ter gente ainda poderosa, até que o texto fala, homens poderosos, ricos, grandes e pequenos. Vai ter pessoas ainda com boa condição monetária, tá? Esses são os últimos a ficar fugindo para as cavernas. Mas a terra em si é igual na África, cara. Na África você vê lá na Somália, por exemplo, né? O país mais pobre do mundo, mas quem é presidente, quem é governador tem seu dinheiro. Na Venezuela, o povo padece, mas está lá o Maduro cheio da grana. Vai ser mais ou menos assim o estado da terra nesse momento aí. No final, irmãos, lá no Armagedon, quem está indo para a batalha são militares, tá? São militares que atenderam ao chamado e com as suas tropas vieram, e aí vão ser destruídos lá no Rio Eufrates, uma parte deles, depois a outra parte é destruída por terremotos e por saraivada de pedra, e o que sobrou de militares envolvidos na batalha vão ser pisados no lagar do furor da ira de Deus. E isso, irmãos, vocês têm que entender também que muitos marcados pela besta, que vão estar doentes, sofrendo, na volta do Senhor, lá no final, vão estar escondidos dentro de rochas, escondidos dentro de cavernas, por causa da ira, né? Da ira. Esses que na volta de Jesus vão ser recolhidos pelos santos e levados para comparecer no tribunal de Cristo. Esses marcados. Joel capítulo 2. Esses aí são a besta que são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. São povos, línguas e nações que não foram para a batalha e se esconderam. Vão ser recolhidos, essa parte do corpo da besta, que não foi para a guerra, não deixa de ser corpo da besta, porque está marcado, não deixa de ser Magog. Magog não é só quem está na batalha, Magog também é o povo que se escondeu, que está selado, está marcado pela besta, que adora o seu nome, adora a sua imagem. Esses vão comparecer diante de Cristo no tribunal e vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre junto. Vão ser primeiro aprisionados, né? Aprisionados para serem julgados face a face, juntamente com o falso profeta, que é o homem da iniquidade ao qual o espírito do anticristo usou nessa pessoa. Esses vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e aí se completa a vingança que Deus prometeu lá no 5º selo, quando as almas dos decapitados clamaram por vingança. Aí Deus falou que ainda faltava morrer gente, os seus conservos ainda faltam morrer. E chegou o dia da vingança. O dia da vingança é no tribunal de Cristo. Deus já vem se vingando deles, com as trombetas, com os cálices. Mas a vingança plena é quando ele elimina o povo. E lá na segunda ressurreição, esses que morreram na batalha do Armagedon vão ressuscitar lá na segunda ressurreição. E quando ressuscitarem lá, nós jogaremos eles no lago de fogo de enxofre, e a vingança se completa cabalmente. Entendeu? É ali. Tem uma parte no primeiro tribunal, que é o tribunal de Cristo, e depois se completa no tribunal do trono branco, quando se levantam a segunda ressurreição. É isso aí, né? Falamos tudo, né? Então, gente, quem tá no canal dele, se inscreva no meu, né? E volte daqui a pouquinho, volte lá, que eu vou disponibilizar o link para você ter acesso a esse link, né, que nós demos aula hoje. Gostou, valeu, irmãos? Compartilhem, tá bom? Compartilha essa live aí para ela ganhar tamanho no YouTube. Deus abençoe. Valeu, até o próximo. Paz. Tchau, tchau.